Ônibus, trens, metrôs, calçadas e ruas. O que é que tudo isso tem em comum? Gente. Uma gente trabalhadora, que rala duro no dia a dia e enfrenta a superlotação constante do espaço urbano e dos meios de transporte coletivo. A banda O Rapa é conhecida por suas letras um tanto quanto enigmáticas, mas ainda assim por falar a língua do povo. E mais do que isso, por representar essa gente, essa diversidade que é a massa brasileira. Nas diversas composições da banda, notamos o eu lírico falando da realidade popular, de fatos reais e sobre pessoas de verdade. Na música Rodo Cotidiano, não seria diferente. Uma letra que ao mesmo tempo traz uma severa crítica sobre as condições que são impostas à classe trabalhadora, principalmente no que diz respeito ao meio de transporte. Mas, além disso, possibilita visualizar a beleza presente em tais locais e enxergar a força que carrega cada indivíduo que em algum momento possa vir a ocupar esses espaços. Análise estética. O título Rodo Cotidiano remete à rotina da correria diária do povo trabalhador dos centros urbanos do Brasil, que em meio a ambientes como, por exemplo, o transporte público coletivo, se mistura em uma multidão, a qual muitas vezes se confunde com um só organismo. O trabalhador, que aqui não se resume apenas no proletariado, mas além, como vendedores ambulantes, entregadores, catadores e outros que, por sua grande maioria, podem não ter um grau elevado de escolaridade, além de possuir um baixo retorno financeiro. No primeiro verso, temos a palavra lá, que representa esses locais onde encontram-se essas pessoas, seja em seu caminho de ida ao trabalho ou retorno para casa, e até mesmo o local onde estejam trabalhando. O termo ideia pode se referir ao significado etimológico da palavra, como sendo a imaginação ou projeção de algo que alguém pode ter em um determinado momento. Assim, o sentido do verso corria solta se traduz na criatividade dos personagens supracitados. Porém, também pode possuir a conotação dos diálogos que acontecem entre essas inúmeras pessoas em seu dia a dia. Nesse caso, ideia tem um significado coloquial para conversa, como na frase trocar ideia, seria sinônimo de conversar, bater um papo. Uma possibilidade de interpretação não anula a outra, pois ambas podem acontecer simultaneamente. No verso subir a manga amarrotada social, é possível visualizar a cena muito comum. O trabalhador, que usa uma vestimenta social ou, por conta do frio da manhã, sai com uma roupa de manga comprida, com o calor que aumenta no desenrolar do dia, sobe as mangas da roupa. No verso seguinte, fortalecendo a sensação de calor, temos um elemento muito comum no cotidiano do trabalhador. Aqui sutilmente citado, a marmita, ou quentinha, que em dias quentes é frequentemente armazenada em um recipiente de alumínio, por não haver o risco de perder tanta temperatura. Já em dias frios é comum que se veja armazenada em um recipiente de isopor, com maior capacidade térmica. No final da primeira estrofe, temos os versos nem caneta nem papel, uma ideia fugia. O primeiro verso faz referência à possível falta de escolaridade, fato muito comum na vida de muitos cidadãos do nosso país, como também pode significar a ausência real desses objetos, o que permitiria o registro de uma ideia fugaz, a qual, uma vez que não foi anotada, será esquecida ou perdida, como é justificada no verso seguinte. Na segunda estrofe, os versos espaço é curto, quase um curral, fazem referência à superlotação dos espaços coletivos, transportes, estações, pontos de ônibus, centros de comércio popular, dentre outros. A palavra curral conota falta de liberdade, ou até mesmo o aprisionamento de forma análoga ao comportamento humano e o tratamento que se possui com o gado. Nos versos seguintes, vemos novamente a citação da refeição diária do trabalhador comum, a marmita, que viaja dentro da mochila, como é a realidade de muitos. Ao final da segunda parte da letra,
vemos a afirmação da baixa remuneração do povo trabalhador, o pequeno retorno financeiro da maioria dos indivíduos, que muitas vezes é insuficiente para o seu próprio sustento, o troco, que é quase nada. No início da segunda parte da música, os versos "Não se anda por onde gosta, mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta", permitem também duas formas de interpretação, sendo a primeira mais objetiva, se referindo ao local onde frequentam os trabalhadores, novamente, seja no caminho dentro do transporte público ou durante o trabalho, e aqui novamente ilustrando a superlotação desses ambientes à medida que todos acabam encostando uns nos outros. Porém, outra maneira de interpretar esse trecho é considerar que a grande maioria dos trabalhadores brasileiros aqui não possuem o emprego dos sonhos, sendo que meramente por necessidade acabam se conformando com o que possuem ou conseguem. Por conseguinte, temos "Ela some é lá no ralo, de gente. Ela é linda, mas não tem nome. É comum e é normal". O ralo de gente pode se referir tanto ao ofício em si, o ato de trabalhar, onde ralo, nesse caso, seria um dialeto para trabalho, sinônimo de trampo, batente, etc., como também pode referir-se aos acessos para um transporte muito utilizado pelos trabalhadores urbanos, o metrô. O ralo de gente seria as escadas que descem para o metrô. Na estrofe seguinte, os versos "Sou mais um no Brasil da Central, da minhoca de metal que corta as ruas", fazem referência clara e direta a uma tradicional estação de trens da cidade do Rio de Janeiro, a Central do Brasil. O eu lírico, sendo ali mais um, reforça a imagem de um em meio à multidão que passa por locais como aquele diariamente. A minhoca de metal que corta as ruas, por sua vez, é uma metáfora para os meios de transporte utilizados por essas pessoas, sejam ônibus, trens ou metrôs. A seguir, temos os versos que finalizam a letra, dizendo: "Como um concorde apressado, cheio de força, voa mais pesado que o ar", e o avião do trabalhador. A comparação com a aeronave supersônica, o Concorde, se resume na pressa que os cidadãos trabalhadores possuem dentro da sua rotina árdua, ou seria ainda uma analogia direta ao meio de transporte utilizado por esses, ali chamados de avião do trabalhador, seriam os ônibus, os trens ou metrôs. Análise crítica. A obra possui uma linguagem que, coincidentemente, condiz com seu nome, referindo-se ao quesito coloquial presente no cotidiano informal do povo ali retratado, por exemplo, nos locais e meios de transporte por eles frequentados. É fato também que nas regiões periféricas é comum que haja a presença de um vocabulário popular rico em diversidade, incluindo diversos dialetos, repletos de figuras de linguagem, garantindo assim a aproximação e identificação com a classe que habita esses locais e se comunica dessa maneira. Um argumento que deve ser destacado é que a utilização desse recurso literário pode trazer impactos talvez negativos na possibilidade de atemporalidade da obra, uma vez que a linguagem coloquial, principalmente as gírias, tendem a ser efêmeras por natureza, devido à sua acelerada e constante atualização, principalmente em meio aos jovens. Mas devemos considerar que dentro do contexto social proposto, o qual se refere ao período de lançamento da música e podendo se estender até os dias de hoje, isso faz da obra possuidora de uma grande relevância quanto a dilemas da sociedade, que são bem atuais. Dentro de quase 2 décadas, mérito para os artistas, infortúnio para o povo. Portanto, é justamente esse efeito de expor a verdade, possibilitando que se enxergue a beleza que foi introduzida em meio à problemática apresentada, que a construção da obra aqui analisada alçou uma estrutura estética e detém um conteúdo que permite sentir, pensar e ser
através da arte.